Os testemunhos da Bíblia. Na Bíblia, há 3 homens que não experimentaram a morte da maneira convencional. Costuma-se dizer que a única certeza na vida é o seu término, e muitos acreditam que a morte representa o fim absoluto para todo ser humano. No entanto, a Bíblia conta 3 narrativas de pessoas que contornaram totalmente a morte física, ou a superaram. Essas histórias proféticas oferecem esperança a todos nós, sugerindo a possibilidade de um dia ascendemos ao reino de Deus sem enfrentar a morte, da mesma forma que esses 3 homens o fizeram. Iniciando com Enoque, o homem conduzido por Deus ao reino celestial. Todos os proeminentes líderes da fé do passado eventualmente faleceram. Abraão, por exemplo, viveu 175 anos, conforme Gênesis 25, 7 ao 9. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar Eteu, que estava em frente de Manrei. Abraão superou em 180 anos a longevidade de seu pai, mas assim como outros notáveis líderes da época, como Jacó, Noé, Gideão, Isaías e Paulo, também experimentou a morte, geralmente decorrente de causas naturais. Uma exceção notável foi Paulo. Acredita-se ter sido decapitado durante o reinado de Nero. Contudo, o caso extraordinário é o de Enoque, que foi elevado diretamente por Deus, escapando assim da morte comum. Conforme relata a Bíblia, Enoque andou em comunhão com Deus por 365 anos e posteriormente se foi, porque Deus o levou. O livro de Hebreus amplia essa narrativa, explicando que Enoque foi removido da existência terrena sem passar pela experiência da morte. Antes de ser arrebatado, Enoque foi elogiado como alguém que trouxe prazer a Deus, destacando-se como um homem que encontrou favor divino. É verdade que existem diversas figuras chamadas Enoque na Bíblia, como o filho de Caim mencionado em Gênesis 4:17 e outros 2 associados a Midian e Ruben, respectivamente. No entanto, o Enoque em destaque, que andou fielmente com Deus e foi levado ao céu sem experimentar a morte, é especificamente o filho de Jared e pai de Matusalém, Gênesis 5:18 e 21. A expressão andou com Deus indica a fidelidade de Enoque ao longo de sua vida na terra, culminando na experiência única de ser pessoalmente levado por Deus, evitando a morte e o sepultamento comum. O livro de Hebreus no Novo Testamento fornece mais informações, destacando que, pela fé, Enoque foi retirado da vida para não enfrentar a morte. Ele é elogiado como alguém que agradava a Deus. Hebreus 11, versículo 5. Além disso, Enoque é conhecido por ser o pai de Matusalém, que, de acordo com a Bíblia, detém o recorde por ter vivido por 969 anos, sendo a pessoa que mais tempo viveu na história da humanidade. Enoque tinha 65 anos quando Matusalém nasceu, e além dele, teve outros filhos e filhas cujos nomes não são especificamente mencionados. Enoque viveu um total de 365 anos antes de ser levado por Deus, conforme registrado na Bíblia. Outro, cuja partida da terra foi marcada por um evento espetacular e majestoso, foi Elias, uma figura notável da Bíblia. Quando a missão dele aqui na terra chegou ao fim, Deus orquestrou sua partida de maneira extraordinária. O relato completo desse evento pode ser encontrado em 2 Reis 2, versículo 11, onde, de repente, enquanto Elias caminhava e conversava, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo apareceu e o separou, e Elias foi elevado aos céus no redemoinho. Certamente, a experiência deve ter sido incrível para Eliseu, o discípulo de Elias, que teve o privilégio de testemunhar esse evento celestial de tirar o fôlego. Elias foi um proeminente profeta bíblico que desempenhou um papel crucial durante o reinado do rei Acabe na antiga Israel. Ele se destacou por sua fé inabalável em Deus e por realizar feitos notáveis. Diante da iminente fome, Elias, em resposta à fé de uma viúva que seguia a Deus, intercedeu junto a Deus para multiplicar o azeite e o trigo disponíveis,
garantindo a sobrevivência da viúva e seu filho. Confronto com os profetas de Baal. Elias desafiou 450 profetas de Baal em um confronto dramático. Eles foram desafiados a invocar o fogo sobre o altar construído para provar a superioridade de seu Deus. Quando Baal não respondeu, Elias, com a ajuda de Deus, acendeu o fogo, demonstrando assim a supremacia do Deus que ele servia. Após o confronto com os profetas de Baal, Elias empreendeu uma jornada até o Monte Horebe. Lá, ele recebeu uma revelação de Deus, obtendo direção e fortalecimento para continuar sua missão como profeta. E por último, Jesus, o qual é verdadeiramente uma figura singular na história, pois ao contrário de Enoque e Elias, ele experimentou os efeitos físicos da morte. Sua crucificação brutal e subsequente sepultamento representaram uma experiência real da morte. No entanto, ao terceiro dia ele ressuscitou, transcendendo a morte e garantindo vida eterna. Sua ressurreição não é simplesmente um retorno à vida temporal, como no caso de outras ressurreições na Bíblia, mas sim uma vitória eterna sobre a morte. Há uma distinção notável quanto a Jesus, pois enquanto aqueles que foram ressuscitados nas Escrituras eventualmente morreram novamente, Jesus, ao ser ressuscitado dos mortos, conquistou a morte de maneira permanente e nunca mais morrerá. Sua ressurreição é a representação suprema da vitória sobre a morte. O livro dos Atos dos Apóstolos destaca essa vitória, descrevendo como Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Atos 2:24. Além disso, a ascensão de Jesus mencionada em Atos 1:9 simboliza sua elevação às alturas, enquanto uma nuvem o encobria da vista dos que o observavam. Esses eventos ressaltam a singularidade da ressurreição de Jesus e sua vitória sobre a morte. Destaca que apenas um homem passou pela morte, mas não foi retido por ela. Ele morreu, foi enterrado, mas emergiu do túmulo vivo, revestido de poder e glória sem precedentes. Essa narrativa reflete a promessa cristã de uma ressurreição gloriosa e a esperança de uma vida eterna com o Senhor. Certamente, os exemplos de Enoque, Elias e a ressurreição de Jesus destacam a excepcionalidade daqueles que não experimentaram a morte física da maneira convencional.